Daniel capítulo 5, versículo 25. Voltamos um pouquinho, porque estamos tentando trabalhar em uma ordem cronológica. Semana passada foi o 7, hoje é o 5. Daniel capítulo 5, versículo 25. Que bom nós estarmos aqui, não é mesmo? Na casa do Senhor, com o único objetivo, aprendermos a vencer a cada dia. Amém? Daniel 5, 25. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Podemos assentar. Eu gosto muito de um versículo que Paulo retrata de uma maneira muito explícita, muito clara, que as coisas, elas continuarão progredindo até o dia em que o Senhor Jesus entregar o reino ao Pai. Ou seja, a igreja continuará progredindo, crescendo, liberta, abençoada. E Satanás, de uma certa maneira, tem algumas oportunidades de trabalhar, mas Paulo diz bem claramente, um dia, Jesus vai entregar todo o reino ao Pai e subjugar todas as coisas. Amém. Isso que nós lemos agora foi um escrito na parede, que começa com a história de Beltesazar. Beltesazar, Daniel. Beltesazar, filho de Nabucodonosor. Vamos tê-lo assim. No capítulo 5, a Bíblia diz assim, no versículo 1. O rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos mil. Ele estava aqui, neste momento, sofrendo um cerco terrível pelos persas. Terrível. E mesmo sofrendo esse cerco, esse sítio, ele estava festejando. Você olha nesse moço, aqui inicia o final do governo da Babilônia. A cabeça de ouro vai cair. E vai começar então o governo de prata, que é os medos e o persa, o tronco. Que é a visão que Daniel interpreta para o próprio rei Nabucodonosor. Aqui, a Babilônia estava sendo eliminada. Deus resolveu que a Babilônia ia cair. Que a Babilônia não iria continuar mais no domínio e no governo. Isso serve para que eu e você entendamos, para que haja em nós uma segurança mais... ou menos, uma segurança menos confusa. Uma segurança mais fundamentada. Porque nós somos seguros em Deus desde que vejamos algo que nos asseguremos. Nós somos seguros em Deus desde que nós contatemos algum sinal. Desde que nós toquemos em alguma coisa. Mas aqui fica explícito no capítulo 1 que o reinado da Babilônia ficou apenas até o dia, hora, minuto e segundo que Deus quis. É isso que nós precisamos entender. Quando você observa a ação maligna agindo em uma área da sua vida, onde você não tem acesso, não tem liberdade, como por exemplo, na vida de um cônjuge, na vida de um filho. E tudo que você pode fazer é só oração. O seu desespero enfatiza a sua insegurança e a sua falta de conhecimento ou a ignorância sobre o governo de Deus sobre as trevas. Não existe domínio das trevas que seja páreo para o governo do meu Deus e do seu Deus. Então, muitas vezes você olha para alguns crentes desesperados, afoitos para fazer alguma coisa, para realizar algo, para fazer algo, para que possa aquela situação mudar e ele se sentir confortável por meio de uma visão mais resoluta, mais confortável, mas ele não entende que as trevas
elas têm um cerco para trabalhar. As trevas, ela tem um limite. As trevas, ela é delimitada. O Senhor Deus diz, você só pode fazer isso. Não foi assim no caso de Jó? Agora faça isso. E agora? Agora você só pode fazer isso. Pronto. O diabo não pôde fazer nenhuma situação a mais do que aquela permitida por Deus. Então o que nós precisamos entender, que tudo na minha vida está seguro e tudo na sua vida está seguro, desde que nós tenhamos fé para entendermos isso. Que Deus governa sobre todo principado e sobre toda potestade. E que a nossa comunhão com Deus e a nossa oração é que faz com que nós nos sintamos seguros e confiantes. Por quê? Porque a minha fé em Deus e a minha confiança vai fazer as coisas acontecerem no devido tempo. Mas se falta em mim a minha fé, se falta em mim a minha confiança, eu causarei danos em retardar as atividades do céu a favor meu favor na terra. Deu para você entender? Eu e você, nós precisamos confiar em Deus de uma maneira absoluta. Confiança, não existe meio termo. Dizem que confiança é igual virgindade, você perdeu, acabou, não é verdade? E é verdade. Ou você confia em Deus ou você não confia. Se você confia em Deus, você não pode ser assombrado com questionamentos e com dúvidas. Será? Mas e agora? Está piorando. Mas e agora já foi? Você não está orando? Você não está fazendo o que deve fazer? Então confia. Nessa festa, Belsazar mal sabia que seria a última refeição dele. Quando o seu inimigo faz festa, quantas vezes as trevas estão fazendo festa, achando que estão dentro de um tempo não conciso, mas um tempo estendido por Deus. E aí o Senhor chega e diz assim, último minuto, acabou. Não se importe quando as trevas faz festa. Não se importa quando Satanás dá uma impressão para você, que ele está ganhando, que ele está levando todas. Verdadeiramente você não conhece o Deus que você serve. Por quê? Porque Ele é teu Deus. E Ele é o Deus que acaba com a festa do inferno. Ele é o Deus que acaba com a festa das trevas. Este é o Deus que eu sirvo. E este é o Deus que você serve. Aquele jantar, aquela festa, aonde Ele faz aquele banquete para os seus 1000 lordes, ia ser o último momento em que Ele ia celebrar. Você precisa entender isso. Satanás não é onisciente. Quando Satanás pensa que ele está com toda a situação sob controle, e então ele arma um banquete enorme, achando que a sua queda está distante, que a sua bancarrota está longínqua, naquele minuto, é o último minuto, é a última hora, é a última situação em que ele vai poder fazer alguma coisa. Porque o meu Deus é o Deus que acaba com a festa do diabo. E é isso que nós precisamos entender. Estarmos seguros. Chega de mães desesperadas. Chega de filhos desesperados. Chega de pessoas desesperadas. De crentes desesperados. Chega de um desespero que inspira. O quê? Inspira as trevas o quê? Nós estamos com tudo. Nós estamos conseguindo abalar as lascas de rocha. Nós estamos conseguindo destruir a fé dos filhos. A Bíblia diz assim no versículo 2: havendo Belsazar provado o vinho, ele gostou muito do vinho. Aí ele disse assim: essa taça não é digna deste vinho. Então ele resolve mexer com algo que não deveria mexer. A Bíblia diz assim: mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado no templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus príncipes e suas mulheres e concubinas. Eles tragam todos os vasos de ouro que o meu pai, prata, conquistou quando subjugou Jerusalém. E ele traz os vasos de prata e de ouro para poder de uma certa maneira, diminuir ou então
se sobrepujar sobre todos aqueles reis, porque os vasos, as taças da Babilônia, não pense você que eles não tinham taças que fossem ricas, que fossem caras e raras, mas ele quis fazer aquilo para afrontar o Deus de Israel. É o que ele quis fazer. Mas você sabe que todos aqueles que querem fazer isso não se dão bem. Você sabe qual é a maneira que Satanás tenta afrontar a Deus? Ele tenta. E às vezes ele anda ao seu redor, bramando, buscando uma situação, buscando uma brecha, buscando um pecado, buscando uma loucura, e ele não encontra. Mas ele olha para você, ele percebe uma vulnerabilidade. Ele percebe um ponto frágil, um ponto fraco. Ele percebe de quem você gosta muito, ou do que você gosta muito. Ele percebe que você não é um guardião perfeito de algumas áreas vulneráveis suas. Então a maneira dele afrontar Deus é dizer: olha o que eu posso fazê-lo fazer. Satanás não consegue entristecer Deus, ele não consegue ferir Deus. A não ser quando ele consegue fazer com que eu ou você desconfiemos dele, ou possamos trair todo este investimento. Mas o amor de Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, que ele restaura-nos. Ele recupera os seus vasos. Muitas vezes Satanás quer beber o seu vinho, beber a sua bebida, o seu veneno em mim e em você. Muitas vezes Satanás coloca em mim e em você sentimentos ruins, amarguras, cobiças, luxúria, fraquezas, debilidade, dizendo, oh, que eu posso desfrutar dele. Porque na verdade o que Belsazar queria era beber o vinho, mas que esse vinho fosse bebido nas taças tiradas e vasos de Jerusalém. Na verdade, Satanás quer beber as bebidas preferidas dele, como o veneno da amargura, como o fel do ressentimento. Só que ele não quer beber nas taças lá no mundo. Ele não quer beber nos vasos corruptos lá no mundo. Ele quer detonar a minha alma, destruir o seu coração. Ele poderia, por exemplo, beber tudo isso que ele gosta lá no mundo, em corações, em almas, em pessoas defraudadas, pessoas sem nenhuma preservação, mas ele prefere fazer com que eu e você maculemos este lugar, esse jardim particular, esse lugar tão segredado, tão íntimo, tão preferido de Deus, porque a palavra do Senhor diz em Isaías, que o Senhor deixou o céu, o seu alto e sublime trono, para que pudesse habitar em mim e em você. Então ele prefere fazer com que esse vinho seja bebido dentro de nós, para afrontar a Deus, para dizer, olha onde eu consigo colocar a amargura, olha onde eu consigo colocar a cobiça, olha onde eu consigo atrofiar o crescimento, olha onde eu consigo colocar a morosidade, a letargia, olha onde eu consigo fazer que um complexo de inferioridade, que uma rejeição, que uma situação mal resolvida no passado comprometa o futuro inteiro. Olha o que eu faço com uma dor. Você já viu o que Satanás consegue fazer nos vasos do Senhor com uma dor? Você já viu o que Satanás consegue fazer nos vasos do Senhor com uma enfermidade? Trazendo ignorância, trazendo procrastinação, trazendo abdução, trazendo infantilismo. Você olha para o reino de Deus e você vê um povo que recebeu tanto e faz tão pouco uso do que recebeu.
Você vê um povo atrofiado, um povo totalmente ensimesmado, um povo com medo, intimidado, achando que está no time, que está perdendo, não conseguindo ver além daquilo que está diante de si, dependendo de fatos e acontecimentos, dependendo de toques, dependendo dos seus sentidos, e não fazendo uso da fé, não fazendo uso dessa ótica espiritual que nós temos recebido do Espírito Santo todos os dias. E então somos enterrados nas nossas frustrações, no nosso desespero e na nossa falência espiritual, porque nós não temos essa abordagem incisiva de nós mesmos para conosco, em dizermos: peraí, eu faço parte do time que ganha. O jogo já está ganho. A competição já está ganha. O porquê eu tenho aceitado e porquê eu tenho me amoldado e estado em conformidade com tanto prejuízo, com tanta conotação negativa, o porquê eu tenho me adequado dessa maneira. Quem de nós temos parado para refletirmos sobre isso? Satanás, ele muitas vezes quer usar o meu coração e o seu coração para desfrutar. Ele sabe que nunca vai me ter. Ele sabe que nunca vai te ter, porque eu sou um vaso, você é um vaso para ele, dele, confeccionado para ele, restaurado para ele, com material do céu. Ele não pode nos ter, nunca será dele. No entanto, que os vasos foram restaurados para o templo. Só que o que ele pode fazer? Ele pode nos usar, assim como Belsazar. Belsazar nunca poderia ter os vasos, porque os vasos eram do Senhor, mas ele poderia usá-los. Satanás não pode me ter, nunca vai me ter. Satanás não pode te ter, ele nunca vai te ter. Só que ele pode te usar. Ele pode te usar. Ele pode fazer com que uma tristeza se torne crônica, ele pode fazer com que um problema se torne um caos, ele pode fazer com que um fato, um erro humano, se torne uma decepção tão agravante que cause uma desistência sua. Ele pode usar diversas coisas. Versículo 13, então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, suas mulheres e concubinas. E beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Ele fez de propósito, né? Fez de propósito. Fez de propósito. Naquele momento em que ele estava bebendo e dando louvores, dizendo: esses são os nossos deuses, os deuses da Babilônia, aparece na parede. Isso é interessante, não é verdade? O que Deus escreve para mim e para você é escrito no coração, não é? É dessa palavra para o coração. É ou não é? Aqui dentro. Mas a derrota do inimigo é escrito nos umbrais, em letras garrafais. A minha vitória está escrita aqui e transcrita aqui, mas a derrota do meu inimigo é escrita em letras garrafais nos umbrais desta vida. Quem pode ler, que leia. Você pode ler a derrota do inimigo? Eu posso ler a derrota dos que se levantam contra mim. E você também deveria poder ler. Por quê? Porque ela está escrita em letras garrafais para todos virem, para todos contemplar. O que Deus quer falar comigo, Ele fala em secreto. O que Deus quer falar com você, Ele escreve, Ele fala, Ele esmiuça, Ele fala aos seus ouvidos. É uma coisa segregada entre você e Ele. Quando Ele te repreende, quando Ele te exorta, quando Ele te avisa, quando Ele fala dos cuidados que você deve ter, é uma coisa muito particular. E Ele tem coberto você e a mim, e Ele tem nos abençoado e nos ajudado. Mas quando Ele se reporta ao meu inimigo e ao seu inimigo, isso Ele relata em letras garrafais, estampado para todos aqueles que sabem ler, possam ler. Você sabe ler a derrota do seu inimigo? Pois é, todos os magos da Babilônia não conseguiram interpretar o que estava escrito.
eu sei dizer direitinho quais serão as derrotas dos meus inimigos, e você também. Porque eu aprendi a ler. E você aprendeu a ler. O que o Senhor tem escrito aqui dentro de você. Tem certezas, tem esperanças. Aqui dentro de você foi estabelecido um penhor de vitória. E você sabe que o Deus que começou termina. E que o Deus que é por você se levanta a favor de você. E você sabe que o poder que Ele nos deu não é poder de nós acharmos que podemos. Na verdade, nós podemos pisar na cabeça de escorpiões e de serpentes. Mas ninguém pisa se está deitado. Ninguém pisa se está agachado. Ninguém pisa se está prostrado. Eu só irei pisar nos meus inimigos se eu estiver de pé e eu estiver caminhando para chegar até a situação adequada. Enquanto Satanás tiver você prostrado, deitado, desanimado, você não vai pisar em nenhum inimigo. Por quê? Porque nós não estamos na posição devida. Porque nós não estamos adequados àquilo pelo qual fomos chamados. Se a palavra do Senhor diz que Ele me deu poder para pisar na cabeça de escorpiões e de serpentes, Ele fala o posicionamento em que eu tenho que estar e a maneira em que eu tenho que estar. O meu posicionamento para que eu pise é em pé e adequadamente andando e caminhando até enfrentar as situações inadequadas para mim. A Bíblia diz que aparece dedo e uma mão escrevendo na parede. Naquele momento, o rei fica desfalecido. Toda aquela alegria, toda aquela festa vai por água abaixo. Porque a mão de Deus escreveu e proclamou a bancarrota de Satanás. A mão de Deus, diz Isaías. Vou falar uma passagem para você, ó. A quem manifestou o seu braço do Senhor? A mão de Deus escreveu a derrota de Satanás. A mão de Deus escreveu a sua vitória. É isso. É isso. É isso, é isso, é isso, é isso. Você não pode permitir que ele cause dano a essa certeza, que não é uma certeza vinda de uma especulação humana, mas uma certeza que foi escrita na minha história e na sua história. Jesus morreu na cruz e escreveu a derrota do inferno. E ele morreu na cruz e ele escreveu a minha vitória. E naquele momento a derrota da Babilônia estava sendo escrita na caiação da parede. E o rei fica atônito, pasmo, esmorece. E então ele chama os magos para virem até ele. Todos aqueles entendidos nas línguas, e eles vieram e não conseguiam interpretar. Daniel já estava com seus 80 e poucos anos. Então a rainha chega para o rei, rainha mãe, e diz: filho, na época do seu pai, um homem chamado Daniel, que o seu pai codinomeou Beltesazar. Você quer saber o que ela disse sobre Daniel? A sua história, ela vai além daquilo que você pode, daquilo que você faz. A história de Daniel estava muito além dos seus 40, 50, 17, 20 anos. Daniel já era um homem avançado em idades, mas a história dele falava sobre ele. A minha história fala sobre mim. A sua história fala sobre você. A nossa comunhão, a nossa confiança, a nossa fé. Sua história e minha história jamais será esquecida, porque ela é escrita para ficar na memória. A Bíblia diz assim, que aquela rainha relata no versículo de número 11: há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos. Ou seja, ele não é só humano.
Ele não é humano, tem alguma coisa nele sobrenatural. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Ele não é só humano. Existe algo nele sobrenatural. Existe algo dentro dele, semeado, doado por alguém. Algo que quando você olha, é impossível você não identificar. Isso é de Deus, isso é de Deus, isso é de Deus. A Bíblia diz assim, nos dias de seu pai se achou nele luz, que nos ilumina, que revela, que mostra. E neste momento a luz vem nos dizer que somos vencedores, amém? E tudo isso vai passar, se você permitir que passe. Se você dizer, opa, estou engodado. Espera aí, isso é engano. Eu não nasci para perder. Eu não nasci para isso. Eu não nasci para ser subjugado. Eu nasci para subjugar. Não, isso não é para mim. Espera aí. Satanás está me usando para beber o vinho dele, o fel dele. Espera aí um pouquinho. Eu sou um vaso e eu tenho dono. E o único vinho que estará dentro de mim será o Espírito Santo de Deus, que causará a fermentação necessária para que exista mudança, transformação. Eu sou um vaso, mas eu sou um vaso que tem dono. Chega de amargura, chega de dúvida, chega de incerteza, chega de pecados, chega de soberba, chega de arrogância, chega de complexidade, chega. Eu quero a simplicidade, eu quero focar, eu quero ter alvo, eu quero ter proposta definida pelo céu e aceita por mim. Naquele momento a rainha diz, neste homem tem luz. O que o Espírito Santo quer que nós tenhamos é luz. Para que nós olhemos e entendamos, vai dar certo, vai funcionar. Mas a situação fala para você que está tudo perdido, que está ruim, que tem uma situação coberta, que tem um terreno muito grande ocupado. Não interessa qual foi a ocupação de Satanás até agora, em uma fração de segundo, Deus faz esse despejo. Você pode dizer glória a Deus? A Bíblia diz assim, que ela diz, nele tem luz, e ela diz outra coisa, e tem inteligência. Você é inteligente? Pastor, eu fui detectado com QI alto. Eu não estou falando dessa inteligência. A maior inteligência de um homem é a autopreservação. Você é inteligente? Por exemplo, nessa noite dizer assim, espera aí. Deus me levantou, me sustentou, me abençoou, me sarou para que eu vencesse. E todos os meus irão vencer comigo. Pronto. Você é a pessoa mais inteligente da face dessa terra. Porque você está se autopreservando. Amém? Um homem de inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim. Teu pai, o rei, constituiu o mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Ele era o chefe. Ele era o melhor de todos. Sabe? Tem um dos lemas. Nós temos lemas particulares na nossa vida. Eu tenho um lema na minha vida, está escrito na minha Bíblia, que eu nunca quis ser melhor que ninguém. Nunca. Nunca olhei para alguém e disse assim, eu quero ser igual a essa pessoa. Eu nunca olhei para uma pessoa e disse assim, eu quero ser melhor que ela. Não. Ou igual a ela. Não. Eu sempre olhei para mim e disse, eu quero ser melhor que eu mesma. Eu nunca quis ser melhor que ninguém ou igual a alguém. O que eu sempre quis é ser melhor que eu mesma. Porque quem morreu na cruz por mim é digno disso. Todos os dias eu sou convencida que eu preciso ser melhor. Todos os dias. Porque aquele que me ama é digno disso. Não queira ser melhor ou igual a alguém. Não. Proponha. Eu quero ser melhor que eu mesmo. Eu quero superar. Eu quero ir atrás dos meus limites e vencê-los. Eu quero enfrentar os meus desafios. Eu quero abortar
todas as decadências da minha alma. Eu quero confrontar tudo aquilo que diz que eu não posso, que diz que eu não consigo. Eu quero olhar para os meus traumas de frente. Eu quero olhar para as minhas dores e dizer: e aí? Eu estou aqui, o que é que você vai fazer? Você vai me destruir? Você vai me matar? Você vai acabar comigo? O que é que você pode fazer comigo? Me fazer chorar? Pois é, eu estou chorando. E aí? Cadê? Dá mais. Dá mais. O que você pode fazer? Porque enquanto eu fujo dos meus traumas, das minhas dores, da minha fraqueza, eu sou perseguida. E Satanás usa para me perseguir. Parece um gatinho fugindo daquele que se acha o leão. Mas a Bíblia diz: os justos são como o leão. E eu sou, não ele. Cadê? O que você pode fazer? Quais são os maus tratos que você pode fazer que o meu Senhor não tenha permitido? Quais são os seus males, os seus malefícios? O que você propõe para mim? Uma crise depressiva? Não tenham medo. O que você propõe para mim? Um abatimento? Pode vir. Porque se você me abate, eu tenho quem me levanta. Se eu entro numa crise, eu vou para debaixo do zimbro e o anjo vai vir com pão e água do céu. Qual é o seu problema? O que nós precisamos entender é pararmos de fugir. É isso. Eu não nasci para fugir. Você não nasceu para criar meios para disfarçar o seu problema. O seu problema está escancarado. Os anjos sabem, os demônios sabem. Você sabe, Deus sabe. Então enfrente-os. Enfrente-os. Por quê? Porque se você fugir deles, Satanás irá perseguir você. E você será um refém daquilo que se deu mal na sua vida, daquilo que aconteceu de ruim na sua vida. Em frente. E você vai ver que não é nem um bicho-papão. É só dor. É só dor. É só dor. Mais nada. Em frente. Para de fugir. Essa identidade não combina para você. Essa característica não combina para os filhos do reino. Pega mal. Você fica sem jeito. Você fala: peraí um pouquinho. Você já viu aquelas mulheronas fugindo de uma barata? Existem pessoas que é patológico. Elas têm algum tipo de trauma. Mas você olha e fala: Deus, o que é isso? Fica louca, maluca. Se duvidar, arranca a roupa e sai pelada pela rua. Aí você fala: uma barata fez isso aí, uma barata fez isso aí. É igual eu e você. Quando fugimos daquilo que nos aconteceu, vamos enfrentar. Por quê? Porque a personalidade leonina não é de Satanás, é nossa. Somos nós que somos filhos de leão. Amém? Diga glória a Deus. A Bíblia diz assim no versículo 12, no 11, que ele era o chefe. Eu sou o chefe, você é o chefe. Amém? Ai, por que isso aconteceu? Porque parece que está tudo fora de controle. Ai, que vergonha. Fora de controle? Nada saiu do controle. Nada saiu do controle. Se você botar o joelho no chão, o Espírito Santo vai convencer você. Está tudo sob controle. Está tudo ordenado, encaminhado e saindo de acordo com o projeto. Versículo 12 diz assim: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, conhecimento, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, resolvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele te dará a interpretação. Então Daniel foi colocado diante do rei, e ele olha para Daniel e dá aquela uma esnobada: és tu, filho do pessoal de Judá, dos cativos? Tipo assim, né? Dá uma diminuída nele, né? Você acha que Daniel, na altura do campeonato, estava se importando com humilhação? Não. A Bíblia diz assim, ele conta, ele diz: ninguém pôde me resolver o enigma, mas dizem que você pode, né, receber, versículo 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Olha para o seu irmão e diga assim: você tem resolvido dúvidas? O que os crentes mais têm é dúvida. Se vai dar certo, se vai funcionar, se vai acontecer o que eu orei. Peraí.
Por que dúvidas? Eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, não pode existir dúvidas, enfraquecendo-nos, é o que as dúvidas fazem, ela nos enfraquece. Você pode resolver dúvidas, e a Bíblia diz assim: agora se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terá cadeia de ouro, prometeu um monte de coisa. Ele falou assim: você quer saber tudo que você tem para me oferecer, fica para você, eu não quero nada. Aí ele começa a contar a história do pai dele. Eu vou contar a história do seu pai. É o seguinte: o seu pai era um rei injusto, não fazia justiça ao órfão, não era bondoso. O seu pai achou que ele era o maioral. O que Deus fez com ele? Deus humilhou ele, fez ele virar um animal. Você, sabendo disso, não tomou de lição. Ao invés de você ter temor em usar os vasos de Deus, você não teve temor. Você não aprendeu a lição. Aí eu fico pensando o seguinte: Daniel coloca Belsazar como aquele que não aprendeu a lição sobre Nabucodonosor. Será que eu tenho aprendido a lição sobre o que aconteceu com meu pai, com a minha mãe, com aquele meu tio, com aquele meu parente, com aquele meu conhecido, com aquele meu amigo, que eu falo assim: olha o que aconteceu com ele? Será que nós somos aprendedores de lições? Será que nós temos analisado de uma maneira muito íntima e observado? Eu não quero isso para mim. A Bíblia diz assim, versículo de número 22: e tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Diga assim comigo: tudo que eu sei tem servido para que eu me humilhe, para que eu me fortaleça? Essa é a grande pergunta. Será que o que Deus tem me ensinado tem sido útil para que eu me fortaleça, para que eu me coloque, para que eu me imponha, para que eu creia, para que eu tenha uma fé absoluta, poderosa, definida e decisiva? Será que aquilo que Deus tem investido em mim tem sido proveitoso? O que Daniel disse a ele: você não aproveitou o que Deus te deu. Deus fez com que na sua casa, bem perto de você viu tudo, houvesse um fato, deveria ter aprendido, você não aprendeu como? Aí ele diz assim, versículo 23: e te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e teus senhores e tuas mulheres concubinas bebestes vinho neles. Além disso, destes louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, pedra que não vem, não ouve nem sabem, mas Deus em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, e nele não glorificastes. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu o escrito. Este foi o escrito: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Diga glória a Deus. Quem aqui tem fé o suficiente, de coração aberto, para receber esta palavra? Dizendo: contou Deus o governo de Satanás nessa área da minha vida. E o Senhor diz: acabou. Você tem fé para tomar posse disso? E para fazer valer pela fé isso? Acabou o governo, acabou a opressão, acabou a perturbação, acabou o domínio. Agora será gradualmente o milagre acontecendo. A partir de agora, eu verei com os meus olhos as coisas retomando a forma de milagre. Será que nós temos fé para receber isso? Contou Deus, espírito de morte, espírito de depressão, espírito de enfermidade, espírito de opressão, espíritos familiares, espíritos de vícios familiares, de desvios, espíritos de incredulidade. Contou Deus o teu governo sobre o seu filho, sobre o seu cônjuge, sobre a sua família, sobre quem você ama, sobre a sua vida. E acabou. Diga glória a Deus. Você crê nisso? Ou será que Satanás conseguiu beber tanto vinho em você, tanto fel, que você diz: Deus não consigo, Deus não consigo, Deus não consigo ver, não consigo vislumbrar, Deus não consigo crer, não consigo crer. Clama ao Espírito Santo de Deus e diz: Senhor, me liberta de todos os resquícios de Satanás dentro de mim, do fel, da amargura, do medo, da insegurança, da rejeição, porque eu quero ver os meus problemas
os meus demônios de frente. A Bíblia diz assim: Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Deus pesou você e viu. Não dá mais. Acabou. Continuando. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. A partir de agora viria um rei bom, que seria bom para Daniel. Dário. Bom para Daniel, bom para o povo de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. O Deus que nós servimos é muito maior do que aquilo que nós estimamos. Muito mais poderoso do que aquilo que pensamos. E é vergonhoso quando olhamos para dentro de nós e percebemos insegurança, dúvida, escapadelas, situações fortuitas, camuflagens. O Deus que nós servimos é um Deus gigantesco. É um Deus que tem o mundo na palma da mão. E Satanás quer beber vinho em nós, olha só. Qual é o gosto para o diabo do vinho da insegurança, do medo que ele coloca em nós? Será que é vinho tinto? Será que é... De que ano é? Quão gostoso para ele dizer, olha o que eu faço com um gigante, se sentindo uma formiga. Qual é o gosto que Satanás sente? Qual é o vinho? Quando ele consegue beber em alguns de nós o vinho da luxúria, o vinho da prostituição, do adultério, da cobiça. Que gosto tem? Hã? Que gosto tem o vinho da timidez, da arrogância, da soberba, da inveja, da maledicência? Eu vou deixar com que ele beba vinho em mim? Peraí. Eu não vou lutar contra esse sentimento. E eu vou agir com que esse sentimento fosse maior que o Deus que eu sirvo. E que o Espírito Santo que habita em mim. Peraí, onde é que eu estou com a minha cabeça? O que eu estou fazendo com a minha mente? Que é o instrumento que Deus me deu. Eu preciso refutar isso e lutar contra isso. Eu não posso permitir, eu preciso lutar, eu preciso combater essa dúvida, esse sentimento, essa situação, essa prerrogativa maligna e destrutiva do inferno sobre a minha vida. Se todos nós sairmos daqui nesta noite com uma decisão, beber vinho em mim, capeta, nunca mais. Eu não. Não, eu não. Hã? Desfrutar, degustar do seu vinho em mim, não. Tem vasos lá no mundo. Faça com eles, em mim não. Em mim não vale mais encantamento, não vale mais insegurança, não vale mais medo, não vale mais. Que demônio eu tenho que enfrentar? Qual é o trauma? Qual é a dor? Qual é a camuflagem? O que é que eu tenho que enfrentar? Porque em mim, Satanás não bebe mais vinho. Ele não bebe mais amargura, ele não bebe mais ressentimento, ele não vai beber mais nada, porque é uma decisão que eu tomo nessa noite. Amém? Tem ânimo para isso? Tem fé para isso? Mas não depende de ânimo e fé, e aí? Não depende de ânimo e de fé. Do que depende? Como é que é? Hã? Como é que é? Hã? Daniel. Hã? Hã? E aí? Do que depende? Ah, luz, inteligência, sabedoria. O que mais? Excelência, conhecimento, entendimento, interpretação. Quem diz que depende de ânimo e fé? Algumas situações, cabe o ânimo e a fé. Mas isso, inteligência, disposição. Luz, sabedoria, chega, acabou. Não, peraí. Elucidação, por quê? Porque o que Deus escreveu para mim, está escrito na palavra, que Ele
me daria vitória e me ensinaria a vencer. E o que Deus escreve de Satanás está escrito em letras garrafais nos muros dos quais eu vou passando e trilhando o meu caminho e vou vendo queda, bancarrota, destruição, inferno, consumação, sentença, condenação e para mim libertação, alforria, glória, virtude e bênção. É o que ele escreveu aqui dentro de mim e dentro de você. Será que nós não somos capazes de lermos? Ninguém conseguiu interpretar o que Deus escreveu nas paredes, mas Daniel sim, eu consigo interpretar o que está escrito. Deus está escrevendo sobre toda a destruição dos meus inimigos. Filho, filha, ele está se levantando assim e vai cair desta maneira. Ele fez isso e isso será derrubado dessa e dessa maneira. Os projetos serão desse jeito. E enquanto nós vamos caminhando na nossa carreira de fé, nós vamos contemplando em letras garrafais a bancarrota e a derrota nas muralhas que Deus levanta ao nosso redor para nos preservar, para nos proteger e dizer: em você só eu desfruto, só eu. Amém? Quanto ao você servir de vasilha ou de utensílio, é você quem decide. Mas é importante que você decida nesta noite pela inteligência, pela luz, pela sabedoria. Chega. É burrice demais eu tendo o selo e o estandarte de vencedor e me comportar e me sentir como um perdedor. Amém? Você é inteligente o suficiente para isso? Claro que é. Claro que é. Todos nós somos. Todos nós somos acordados de um sono ruim. Entendemos, peraí, eu estou do lado certo. Eu fui chamado para o lado de cá. Meu Senhor é vencedor, subjugando as trevas. Peraí um pouquinho, peraí. Fique de pé em nome de Jesus. Nenhum de nós somos super-homens e super-mulheres e nós nem ambicionamos isso. Você nunca vai poder fazer uma oração para Deus dizendo: Senhor, eu queria tanto deixar de ser humano. Não. Por quê? Porque Deus nunca planejou que deixássemos de ser humano. Deus ama o ser humano com todas as nossas limitações. Eu nunca planejei deixar de ser humano. E o que Deus gosta em mim é a minha humanidade, porque foi isso que Ele criou. Não estou falando de fraquezas e nem de pecados, estou falando da minha humanidade. E o que eu preciso entender é que eu sou um ser humano. Verdade. Mas um ser humano muito amado, apreciado e querido por alguém muito especial. Muito especial. E aí você anda pelos caminhos desta vida como um seleto, como um eleito. E o que nos faz sentirmos especiais é todos os dias a presença dEle, o sopro dEle, o vigor dEle. E quando você abre os olhos pela manhã, você não está só. E quando você se dá conta que acordou, a primeira atitude da sua alma é buscar a presença dEle. Sem nenhuma palavra, ou nenhuma consideração, nenhum pensamento ter vindo, Ele se faz presente. Porque Ele diz: eu nunca saio de cena. Mesmo quando você dorme, eu continuo aqui. Que segurança sou de Jesus. Que segurança. Que segurança. O que o diabo poderia fazer com as dores, com os repentes, com as coisas fora do seu controle? Nada que Deus não permitisse. Nada. E ainda o Senhor reverterá todas as coisas para o nosso bem. E aí nós nos sentimos ridículos.
quando nós nos permitimos sermos dominados por qualquer sentimento contrário à fé. Que segurança! Eu tenho alguém que cuida de mim. Alguém que, quando a minha habilidade, a minha força, a minha perspicácia não dá conta, Ele está ali. Ele diz: shh, vai dar certo, vai funcionar. Sabe, irmãos, Daniel foi um homem muito privilegiado. Por quê, pastora? Porque ele viu o que eu e você deveríamos ver: quedas. Às vezes você acha que ser privilegiado é ver ascensões. Eu não preciso ver ascensões. Eu já tenho alguém que ascendeu ao céu que vai voltar para me buscar. O maior privilégio meu e seu é contemplarmos a queda daqueles que querem nos escravizar, daqueles que querem nos detonar, daqueles que querem nos convencer que somos um zero à esquerda. Foi para isso que eu fui levantado. Não para ver ascensões, para ver quedas. Porque todos aqueles que se levantarem contra mim ou contra você cairão. Cairão. Eu fui chamada para ver governos e principados caírem. Eu fui chamada e levantado você. Fomos levantados e somos sustentados. O porquê Ele continua nos sustentando de pé? Aguenta firme. Você vai contemplar, vê-los todos um por um cair. Aqueles que estão de posse do seu trauma, da sua dor, da sua angústia, da sua cobiça, do seu pecado, do seu desenfreio, eles irão cair um por um. E eu vou ficar de pé até o dia em que eu puder contemplar todos caírem. Porque foi isso o que Ele me prometeu. Que Ele vai entregar um reino ao Pai, vencedor, dominado. A partir de hoje, muda a procura da sua visão. Não procure nenhuma ascensão. O teu Senhor já está no lugar em que deveria. Vá procurar queda. Fazer cair todos os que se opõem, todos os que estão contra você. Feche os seus olhos. Pai, nos perdoe por todas as vezes que temos cedido os nossos corações, Deus, para que o inferno saboreie e deguste de sentimentos que não deveriam estar mais dentro de nós. Nos perdoe, Deus. Nos perdoe, Deus, pelas cobiças. Nos perdoe, Deus, pelos disfarces. Nos perdoe pela falta de coragem. Nos perdoe pela insegurança, pelo medo. Somos só humanos. Deus, nos ajude. Crie dentro de nós uma estrutura cabal e capaz de entendermos que não fomos restaurados para sermos subjugados, fomos restaurados para subjugar. Por favor, Senhor, muda a nossa história. Muda a nossa história. Não ambicionamos sermos super-homens nem super-mulheres apenas confiantes e crentes, apenas inteligentes o suficiente, Deus, para absorver tudo isso que o Senhor tem nos dado. Jesus, se o teu reino está sendo dominado neste momento, se o teu reino está sendo, ó Deus, levantado e subjugando o império das trevas, eu quero fazer parte disso, porque é a minha vida que os
Senhor está relatando, por meio das vitórias que o Senhor coloca em mim e no teu povo, é que o reino das trevas estará sendo subjugado. Deus nos faz um povo confiante, nos faz um povo crentes, Pai. E não permita que sirvamos de vasilhas para que Satanás deguste, Deus, todas as suas bebidas infernais, amargas, cheias de fel. Chega, Deus, chega. Por favor, nos ajude. Nós somos um vaso consagrado ao Senhor. Oh Deus, todos nós queremos confessar aqui agora. Todas as vezes que temos servido de empréstimo, emprestados a Satanás, porque nós ouvimos o que ele diz e acreditamos no que ele diz, Deus. Por favor, Senhor, por favor, liberta-nos disso. E faça com que nós entendamos, Deus, entendamos e recebamos dentro do nosso coração essa força, esse poder, Deus, esse poder. Porque o que está escrito sobre mim foi escrito pelo braço do Senhor. E o que está escrito sobre os meus inimigos também. Quando aquele sangue jorrou daquela cruz, a bancarrota, a derrota, a destruição de todos aqueles que se levantam contra o teu povo foi escrita. E eu posso ler, e o teu povo pode ler. Satanás está com seus dias, minutos e horas contados. Todo império, hostes espirituais e miríades das trevas estão contados os minutos, Deus. Eu posso ler nos muros que estão ao meu derredor, Pai. Eu quero que você levante sua mão para o alto e diga assim: em nome de Jesus, eu não serei mais um vaso emprestado para nenhuma bebida do inferno. A partir de agora, somente o Espírito de Deus terá espaço e vazão na minha vida. Em nome de Jesus, o que está escrito sobre mim foi escrito pelo dedo de Deus, pela mão de Deus. E também escreveu o meu Salvador, a derrota, a bancarrota do meu inimigo. Eu me revisto da certeza da minha vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a partir de agora, há um lema na minha vida: subjugar o inimigo, contemplar a queda dos meus inimigos, em nome de Jesus. Diga amém, diga amém.